Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E agora sim, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre mais um caso horrível e cheio de mistério. Acredita-se que uma investigação rápida e minuciosa após um crime é o mais eficaz e potencialmente o que leva ao sucesso das autoridades policiais, o que aumenta significativamente as chances de se resolver rapidamente um caso é a metodologia correta, com a coleta de evidências, depoimentos de testemunhas e, claro, análises forenses. Em alguns casos, a solução aparece bem rápido, mas em outros, a investigação pode se arrastar por anos e até décadas, até que o caso seja arquivado após o prazo de prescrição expirar. Ainda assim, às vezes essas investigações não resolvidas recebem descobertas inesperadas muitos e muitos anos depois, o que ajuda a encontrar a pista certa e alcançar bons resultados quando ninguém mais acreditava que fosse possível. Um bom exemplo disso é o caso da Lindsay Kutchal e seu noivo Jason Allen, que ficou empoeirando nas prateleiras por quase 15 anos. Na época dos fatos, não foi possível resolver o mistério, apesar das ações imediatas da equipe de investigação e da alta recompensa oferecida por qualquer informação. Um dos principais problemas enfrentados pelos policiais era justamente a falta de motivação para um ato tão brutal contra esse casal apaixonado. Fora isso, também não foi possível encontrar nenhuma testemunha, e muito menos a arma do crime. A verdade é que ninguém esperava que um dia a verdade fosse descoberta. No entanto, quase 15 anos depois, a resolução desse caso foi possível por conta de outro crime brutal. Com as novas descobertas, ficou esclarecido que ao menos 4 pessoas sabiam o que tinha acontecido, mas todos esses anos ficaram em total silêncio. Bom, gente, Lindsay Christine Kutchal foi uma jovem nascida no dia 9 de setembro de 1981 na pequena cidade de White Eyes, no condado de Cochton County, localizado no estado norte-americano de Ohio. A Lindsay, gente, cresceu em uma família muito religiosa. Seu pai era pastor e muito influente em uma conhecida comunidade cristã. Apesar da educação rigorosa desde a infância, ela era muito ativa, praticava esportes, campeonatos e se interessava muito por caminhadas e esportes radicais. Com suas ótimas notas escolares, assim que concluiu o ensino médio, ela foi admitida na Appalachian Bible College, que é uma faculdade bíblica particular em Mount Hope, em West Virginia. Embora não seja muito afiliada a nenhuma denominação específica, geralmente atende igrejas independentes dentro das associações bíblicas e batistas fundamentais. Durante todos esses anos ela fez diversos amigos e com eles ela escalava montanhas, descia rios turbulentos e até organizava algumas caminhadas. A jovem até dizia a seus familiares e amigos que o seu maior sonho era fundar seu próprio acampamento de verão para crianças e adolescentes, onde pudesse ensinar noções básicas de sobrevivência na natureza, turismo, de rafting, entre outras atividades. Já o Jason Allen, gente, nasceu em 1978 na cidade de Zeeland, no estado norte-americano do Michigan. Ele era um jovem alto, atlético e aventureiro que cresceu em uma família profundamente religiosa. Desde a adolescência, ele se interessava seriamente por caminhada e pela sobrevivência na natureza selvagem. Com suas qualidades de liderança, ele sempre conseguiu reunir ali pessoas com interesses semelhantes para conquistar novos desafios. Em uma destas aventuras, ele conheceu uma linda jovem chamada Lindsay. Era verão de 2002 e ambos estavam em uma viagem pelas montanhas dos Apalaches. Naquela época, a Lindsay ainda era estudante, enquanto Jason trabalhava como guia de montanhas e instrutor de escalada. A química entre os dois foi imediata e apenas 6 meses após se conhecerem,
o Jason pediu a mão da Lindsay em casamento aos pais dela, que aceitaram de bom grado. Por fim, o casal apaixonado ficou noivo e o Jason presenteou a Lindsay com um belíssimo anel de diamantes. Os dois planejavam se casar em setembro de 2004 e tinham grandes projetos para o futuro, incluindo a compra de uma casa grande onde pudessem viver confortavelmente e construir uma linda família cristã. Mas como vocês já devem ter percebido, infelizmente esses planos nunca se concretizaram. Durante o verão de 2004, a Lindsay e o Jason estavam trabalhando como monitores em um acampamento de verão chamado Rock and Water, localizado no condado de Eldorado, no estado da Califórnia. Eles estavam amando trabalhar juntos em algo que os dois gostavam e planejavam abrir um acampamento semelhante assim que se casassem. Numa sexta-feira à noite em agosto de 2004, o casal decidiu fazer uma viagem de fim de semana para a área de São Francisco. Eles informaram seus colegas sobre os planos e prometeram retornar na segunda-feira. No entanto, quando não apareceram na segunda-feira e nem atenderam mais seus telefones, a polícia foi chamada e seus familiares foram informados. Os policiais então iniciaram uma busca pela região de São Francisco, contando com a ajuda de populares, amigos e familiares do casal e também bombeiros e helicópteros de resgate. Os oficiais ficaram sabendo através de amigos dos noivos que eles amavam aventuras e lugares remotos, então concentraram as buscas em praias rochosas isoladas na esperança de encontrá-los. Infelizmente, para o desespero total de familiares e amigos, os corpos de Jason Allen, de 26 anos, e Lindsay Kuchau, de 22 anos, foram encontrados em uma praia. Eles estavam enrolados em sacos de dormir e a descoberta aconteceu no dia 18 de agosto de 2004. Uma equipe de investigadores entrou nesse caso e a primeira coisa que a polícia encontrou ao chegar no local foi um Ford vermelho estacionado em um penhasco, perto de um ponto de observação ao lado de um pequeno abrigo para turistas, de onde uma trilha íngreme levava diretamente para uma praia. O carro foi imediatamente verificado no banco de dados do Departamento de Trânsito e ficou comprovado que o veículo pertencia à estudante desaparecida, a Lindsay. Os investigadores explicaram às mídias que assim que desceram a trilha até a praia, eles encontraram 2 sacos de dormir contendo indivíduos. À primeira vista, poderia parecer que estavam apenas dormindo, mas não houve resposta aos chamados, e uma rápida olhada dentro do objeto sugeriu que suas vidas foram tiradas por tiros na cabeça. Todos os pertences das vítimas, incluindo telefones celulares e carteiras com cartões bancários e até dinheiro, foram encontrados ao lado deles. Portanto, um roubo como motivo principal foi imediatamente descartado. O veículo do casal estava estacionado, com as chaves na ignição e em perfeitas condições. Então, uma tentativa de roubo de carro também foi descartada. Os pais deles, pessoal, ficaram devastados, porque até aquele momento estavam mantendo a esperança de que os restos mortais pertenciam a outras pessoas. Mas não tinha mais o que fazer. As vítimas eram mesmo a Lindsay e o Jason. As investigações iniciais descartaram roubo ou tentativa de sequestro, já que todos os objetos de valor, dinheiro e chaves foram deixados para trás. Além disso, a análise forense não revelou sinais de agressão física ou sexual nos corpos, exceto pelos ferimentos de bala na cabeça. Parecia que a Lindsay e o Jason estavam simplesmente dormindo pacificamente no momento do incidente e não tiveram a chance de reagir. Tudo indicava na direção de um ato rápido, uma espécie de execução ou vingança, mas quem poderia ter tirado a vida de 2 pessoas de maneira tão brutal e por quê? As perguntas eram muitas, mas não havia uma resposta sequer. Não havia nem mesmo sinais de que mais alguém tivesse ficado naquela área. A praia era bastante isolada e o acesso através da trilha íngreme era um desafio à parte. Apesar dos esforços, nenhuma cápsula de munição foi encontrada
nas proximidades, levando os investigadores a teorizar que o atirador as levou ou as jogou no mar. Misteriosamente, tudo ao redor parecia limpo, com apenas uma exceção. A poucos metros dos sacos de dormir onde os corpos foram encontrados, havia uma garrafa de cerveja vazia jogada no chão. Nem o Jason e muito menos a Lindsay bebiam álcool, porque eles levavam um estilo de vida saudável e isso significava que a garrafa poderia pertencer ao misterioso atirador. Aquela marca específica de cerveja era raramente encontrada na região e provavelmente veio de um estado vizinho. Como não foram encontradas outras pistas, essa garrafa era considerada uma pista significativa, embora não estivesse claro se tinha alguma ligação com o atirador. Uma nova teoria foi apresentada que sugeria que os noivos poderiam ter tido um conflito com alguém no dia anterior à tragédia e seu oponente retornou à noite com uma arma para acertar as contas. Embora o Jason e a Lindsay fossem muito amigáveis com todos, não se excluía a possibilidade de que pudessem ter desagradado alguém sem querer, seja qual fosse o motivo. Além disso, pessoal, o atirador poderia estar embriagado ou mentalmente instável e até confundido os jovens, né? Bom, após a conclusão da autópsia, os especialistas determinaram que os projéteis foram disparados de um rifle calibre 45, produzido pela empresa Marlin Firearms. Esta era uma arma rara que poderia fazer parte do arsenal de um colecionador. Tais modelos eram geralmente usados para caça, o que era uma pista significativa para a investigação em curso, mas era também a única pista até o momento. Os investigadores especulavam que o atirador provavelmente era um homem agindo sozinho, que poderia ser um caçador, colecionador ou entusiasta de armas de fogo. Com base em entrevistas com amigos do casal, a investigação tentou estabelecer a rota que o casal tinha seguido e, com isso, descobrir com quem eles poderiam ter entrado em contato. O casal de noivos tinha tirado inúmeras fotografias, essas fotos estavam todas nas câmeras fotográficas que foram encontradas entre os pertences das vítimas e na cabana turística perto do ponto de observação onde eles estacionaram o carro, havia um livro de visitas onde os visitantes podiam deixar suas observações. O casal de noivos havia escrito que aquele foi um dos melhores fins de semana de suas vidas, cheio de amor, felicidade e a descoberta de talvez mais uma bela praia que já tinham visto. Foi descoberto que no sábado o casal havia parado em um cais de pesca a cerca de 30 quilômetros de onde suas vidas foram tragicamente tiradas. Isso foi, claro, evidenciado pelas fotografias que eles tiraram lá, levando as autoridades a visitarem a área e conversarem com os moradores locais em busca de possíveis testemunhas. Muitos até se lembravam do jovem casal viajando em um carro vermelho, procurando um lugar para passar a noite, mas não encontraram vagas em nenhum dos 3 hotéis próximos. Isso porque agosto é a alta temporada turística na região e a maioria dos viajantes reservou suas acomodações com antecedência. O casal então jantou em um restaurante local, passeou pela área, tirou várias fotos e partiu novamente à noite. De acordo com todos que os viram e interagiram com eles, eles eram amigáveis, não se envolviam em conflitos e pareciam felizes e despreocupados. Nenhuma das testemunhas conseguiu recordar de algo suspeito ou fora do comum. Os oficiais descobriram também que a praia onde os corpos foram encontrados estava localizada em uma área protegida, onde o acampamento era proibido. No entanto, como os jovens não conseguiram encontrar um lugar para passar a noite, eles decidiram se instalar na praia, mas optaram por não montar uma barraca. Ao invés disso, utilizaram os seus próprios sacos de dormir. Com certeza eles acreditavam que em uma noite quente de agosto, em uma praia isolada, não enfrentariam ameaças e inclusive planejavam voltar ao amanhecer para retornar ao acampamento no domingo como prometido. Todas essas informações ajudaram a mapear o período de tempo durante o qual o casal provavelmente foi atacado.
Eles foram dormir, mas não sobreviveram até a manhã, indicando que provavelmente foram alvejados entre as 11 da noite do sábado e o amanhecer do domingo. Hoje nós já sabemos todos esses detalhes do caso, tá, gente? Mas é preciso dizer que no início as autoridades mantiveram alguns detalhes em segredo. Um exemplo disso foram os resultados da análise balística, que inicialmente não foram divulgados para evitar alertar o atirador e levá-lo a se livrar rapidamente da arma usada no crime. Também é preciso dizer que inicialmente a suspeita recaiu sobre um andarilho local que periodicamente dormia naquela mesma praia e havia sido visto nas proximidades na noite anterior do crime. O homem sem teto mencionado por algumas testemunhas foi rapidamente localizado, levado até a delegacia e interrogado. O tal do suspeito tinha 57 anos e não tinha um álibi sólido para a noite do crime. No entanto, sua participação não pôde ser confirmada. Os principais motivos foram a ausência da arma usada no crime e o fato do seu DNA não corresponder ao encontrado na garrafa de cerveja descoberta na praia. As coisas não estavam indo muito bem para a polícia, eles tinham na mesa mais perguntas e menos respostas, e por quase 2 anos a investigação havia ficado totalmente estagnada, sem uma direção clara de como proceder. E então, em 2006, as autoridades decidiram ir a público. Após coletar os dados sobre a arma usada do crime, as autoridades decidiram oferecer uma recompensa de $50 mil para quem fornecesse informações úteis que levassem à captura do criminoso. Cerca de 1.000 chamadas foram recebidas após o anúncio, mas a maioria não ajudou em nada na investigação. Ainda assim, um jovem de 26 anos chamado Shawn Michael Gallon chamou a atenção da polícia. Segundo os moradores locais, ele tinha uma coleção de armas e se comportava de forma agressiva, se envolvia frequentemente em conflitos, ameaçava as pessoas com atos de violência e danificava propriedades alheias. O Shawn foi preso e interrogado. Já havia sido fechado pela polícia por brigas, vandalismo e dirigir sob efeito de álcool e drogas. Apesar de possuir uma impressionante coleção de armas, o rifle específico usado no crime não estava entre elas. Mesmo que o seu álibi de 2 anos atrás não pudesse ser verificado, seu DNA também não coincidiu com a amostra encontrada na cena do crime e então ele foi liberado. Enquanto isso, outro suspeito chamou a atenção da polícia, um homem chamado Joseph Henry Burgess, um andarilho de 61 anos que era frequentemente visto com uma arma, assustando os moradores locais. Ele afirmava receber ordens de Deus e nos anos 70 viveu no Canadá, onde se envolveu em um conflito que resultou em 2 mortes. Apesar de ter deixado pistas que o incriminavam, Joseph Burgess fugiu para os Estados Unidos e conseguiu escapar de ser capturado por quase 25 anos. E os policiais só descobriram tudo isso quando suspeitaram que ele tinha tirado a vida do casal. No final das contas, o Joseph não tinha nenhuma ligação com o caso da Lindsay e do Jason, mas mesmo assim foi encontrado e preso pelos crimes que cometeu no Canadá quase 25 anos antes. Bom, gente, o tempo foi passando e as investigações não conseguiram chegar a lugar algum. Mais de 10 anos se passaram e em uma noite de março de 2017, na cidade de Forestville, na Califórnia, uma tragédia chocante se desenrolou na casa de uma família local. O silêncio foi quebrado pelo som dos tiros que ecoaram pela residência, levando os vizinhos alarmados a chamar a polícia. A vítima era um rapaz chamado Seamus Gallen, de 35 anos de idade. Ele foi morto pelo seu próprio irmão mais velho, Shawn Michael Gallon, em meio a uma briga que culminou em tragédia. O Shawn estava meio chapado de substâncias ilícitas, então ele pegou uma arma de fogo e disparou 3 tiros contra o seu irmão mais novo. A polícia logo reconheceu o nome do atirador, porque o Shawn já havia sido detido anteriormente como suspeito em um homicídio duplo que aconteceu em uma praia,
mas foi liberado por falta de evidências. Desde então, ele havia sido investigado pela polícia 2 vezes por danos à propriedade e ameaças, mas só havia recebido multas. Descobriu-se então que o Shawn era um caçador ávido e tinha o hobby de fazer facas e machados. Ele era descrito como antissocial, agressivo e imprevisível. Após tirar a vida do seu irmão, o Shawn tentou fugir, mas foi rapidamente capturado pela polícia. As autoridades então decidiram reabrir a investigação sobre o seu possível envolvimento em um caso de duplo homicídio ocorrido 13 anos antes. A página de rede social pessoal do Shawn revelou muito sobre ele, com fotos de sua extensa coleção de armas e conversas sobre supostas habilidades telepáticas e extrasensoriais. De acordo com suas postagens, ele acreditava estar em uma missão especial recebendo ordens do espaço. Tudo isso parecia delírios de uma mente perturbada e a polícia suspeitava que o Shawn realmente sofria de sérios distúrbios mentais. Apesar de inicialmente negar qualquer envolvimento, o Shawn surpreendentemente confessou tudo ao ser confrontado com mensagens entre sua ex-namorada e o seu irmão falecido, sugerindo que ela poderia receber uma recompensa por entregá-lo. Mais de uma década depois, o Shawn recordou detalhadamente a noite do duplo homicídio, descrevendo como foi comandado por vozes ali na sua cabeça para tirar a vida do casal na praia. O relato do Shawn chocou as autoridades, mostrando que mesmo após tantos e tantos anos, ele lembrava vividamente dos eventos daquela noite fatídica. A investigação revelou um lado sombrio e perturbador do assassino, cuja mente perturbada o levou a cometer atos terríveis. A verdade por trás destes crimes finalmente veio à tona, revelando um passado marcado por tragédias e segredos sombrios. O Shawn revelou que entregou a arma do crime ao seu pai e pediu para que o homem escondesse o objeto, enterrando-o no quintal. O seu pai, um homem com idade bastante avançada, não questionou nada, apenas cavou um buraco e enterrou o rifle no local onde ficava um antigo celeiro. Os oficiais então foram até lá para verificar as alegações do homem e ficaram surpresos ao encontrarem o rifle no local exato onde o Shawn disse que o objeto estaria. Havia também uma moita ao lado onde estava escondida uma lata de cerveja com as cápsulas das balas que foram disparadas. O pai do assassino nunca foi interrogado sobre nada disso, porque ele tinha falecido em 2009 em sua propriedade. Aliás, a pequena fazenda estava abandonada e isso ajudou a preservar esses itens. Ou seja, ninguém encontrou o rifle porque ninguém nunca comprou a propriedade e nunca andou por ali. Com isso, descobriu-se que a garrafa encontrada na praia não tinha conexão com o crime e foi erroneamente considerada como evidência. A avaliação psiquiátrica forense do Shawn Gallon determinou que ele sofria de inúmeros transtornos psiquiátricos, inclusive transtorno de estresse pós-traumático e psicose aguda. O relatório informou ainda que ele sofria de severas crises de ansiedade e esquizofrenia. Com tudo isso, os médicos declararam que ele não estava ciente das suas ações. Os seus advogados de defesa também insistiram que o Shawn estava mentalmente doente e incapaz de enfrentar um julgamento, e que ele era inapto de compreender o que um julgamento significava. Cabia então aos psiquiatras indicados pelo tribunal determinar a veracidade dessas alegações. A avaliação finalmente ficou pronta e os psiquiatras a serviço do tribunal revelaram que, de fato, o acusado sofria de distúrbios mentais que eram potencializados pelos efeitos do álcool e também de substâncias proibidas que ele utilizava. No entanto, no momento do crime, ele agiu deliberadamente, planejando cuidadosamente cada passo. O relatório explicou que, embora fosse verdade que o acusado sofresse de surtos psicóticos e todas essas coisas, o Shawn estava plenamente consciente de como proceder e como cobrir os seus rastros para evitar a detecção policial. Foi exatamente por isso que ele primeiro tirou a vida do Jason, sabendo que se algo desse errado,
a Lindsay provavelmente não seria capaz de enfrentá-lo em um confronto físico. Depois ele inteligentemente levou as cápsulas das balas consigo e prudentemente entregou o rifle ao pai, pedindo-lhe para escondê-lo. Segundo os psiquiatras, embora o Sean Gallon tivesse diversos desvios mentais, ele era competente para enfrentar o julgamento e ser responsabilizado por suas ações. Curiosamente, gente, na época em que o assassinato do jovem casal de noivos ganhou as manchetes dos jornais, os pais do Sean, seu irmão e sua ex-namorada sabiam, ou pelo menos suspeitavam, que ele havia cometido o homicídio duplo, mas nenhum deles o entregou à polícia. O julgamento do acusado ocorreu em 2019, quase 15 anos após o ato brutal contra o casal. Em 17 de junho de 2019, Sean Michael Gallon, de 40 anos de idade, foi considerado culpado de 3 acusações de homicídio em primeiro grau. Ele foi condenado a 2 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional pelos assassinatos da Lindsay e do Jason, e mais 94 anos pela vida do seu próprio irmão, que ele tirou em 2017. O Sean cumpre a sua pena em uma unidade prisional especial designada para detentos particularmente perigosos com distúrbios mentais. Ele continua a afirmar que ouve vozes e se comporta agressivamente, por isso é mantido sob vigilância especial para impedir que ele prejudique alguém ou se prejudique, né? O motivo do homicídio duplo nunca foi estabelecido. Aparentemente foram vozes da cabeça do Sean. Simplesmente viu o casal dormindo na praia e decidiu tirar as suas vidas. Mas o que vocês acham de tudo isso? Deixa pra mim aqui embaixo o que vocês acharam do caso de hoje.